Capítulo 13. Jeová falou então a Moisés, dizendo: Envia para ti homens para que espiem a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel. Enviarás um homem para cada tribo dos seus pais, cada um sendo maioral entre eles. Assim, Moisés os enviou do ermo de Parã por ordem de Jeová. Todos os homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefuné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, para a tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para que espiassem o país. E Moisés continuou a chamar Oséias, filho de Num, de Jeosué. Quando Moisés os enviou para espiar a terra de Canaã, passou a dizer-lhes: Subi aqui ao Negebe, e tendes de subir a região montanhosa, e tendes de ver como é a terra e o povo que mora nela, se são fortes ou fracos, se são poucos ou muitos, e como é a terra em que moram, se é boa ou má, e como são as cidades em que moram, se é em acampamentos ou em praças fortes. E como é a terra, se é gorda ou magra, se há ou não há árvores nela. E tendes de mostrar-vos corajosos, e tomar alguns dos frutos da terra. Ora, os dias eram os dias dos primeiros frutos maduros das uvas. Subiram então e espiaram a terra, desde o ermo de Zim até Reobe, até a entrada de Amate. Quando subiram ao Negebe, chegaram então a Hebron. Ora, havia ali Aimã, Sesai e Talmai, nascidos a Anak. Incidentalmente, Hebron fora construída 7 anos antes de Zoã do Egito. Quando chegaram ao vale da torrente de Escol, passaram então a cortar dali um rebento com um só cacho de uvas. E foram carregá-lo com uma barra em 2 homens, e também algumas as romãs e alguns os figos. Chamaram este lugar de Vale da Torrente de Escol, por causa do cacho que os filhos de Israel cortaram dali. Por fim, ao término de 40 dias, voltaram de espiar o país. De modo que andaram e chegaram a Moisés e a Arão e a toda a assembleia dos filhos de Israel no ermo de Parã, em Cádiz. E vieram trazer-lhes de volta informação, tanto para eles como para toda a assembleia, e mostrar-lhes os frutos da terra. E foram relatar-lhe e dizer: Entramos na terra a qual nos enviaste, e ela deveras mana leite e mel, e estes são os seus frutos. Não obstante, o fato é que o povo que mora no país é forte, e as cidades fortificadas são muito grandes. E também vimos ali os nascidos a Anak. Os amalequitas moram na terra do Negebe, e os hititas e os jebuseus e os amorreus moram na região montanhosa, e os cananeus moram junto ao mar e ao longo do Jordão. Calebe procurou então acalmar o povo para com Moisés e foi dizer: Subamos logo, e forçosamente havemos de tomar posse dele, pois certamente podemos prevalecer sobre ele. Mas os homens que tinham subido com ele disseram: Não podemos subir contra o povo, porque são mais fortes do que nós. E persistiram em apresentar aos filhos de Israel um relato mau sobre a terra que haviam espiado, dizendo: A terra que percorremos para espiar é uma terra que consome os seus habitantes, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de tamanho extraordinário. E vimos ali os nefilins, os filhos de Anak, que são dos nefilins,
de modo que ficamos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Capítulo 14. Então toda a assembleia levantou a sua voz, e o povo continuou a vozear e a chorar toda aquela noite. E todos os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés e Arão, e toda a assembleia começou a dizer contra eles: se tão somente tivéssemos morrido na terra do Egito, ou se tão somente tivéssemos morrido neste ermo, e por que nos leva Jeová a esta terra para cairmos pela espada? Nossas esposas e nossos pequeninos ficarão por saque. Não é melhor voltarmos ao Egito? Foram até dizer uns aos outros: designemos um cabeça e voltemos ao Egito. Em vista disso, Moisés e Arão lançaram-se com as faces por terra diante de toda a congregação da Assembleia dos Filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefuné, que eram dos que haviam espiado o país, rasgaram as suas vestes e passaram a dizer o seguinte a toda a Assembleia dos Filhos de Israel: a terra que percorremos para espiar é uma terra muitíssimo boa. Se Jeová se agradou de nós, então nos levará certamente a esta terra e nos-la dará, uma terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra Jeová. E vós não temais o povo da terra, pois eles são para nós pão. Seu abrigo se retirou de cima deles, e Jeová está conosco. Não os temais. No entanto, toda a assembleia falava em atirar pedras neles. E a glória de Jeová apareceu na tenda de reunião a todos os filhos de Israel. Por fim, Jeová disse a Moisés: até quando me tratará este povo sem respeito? E até quando não depositarão fé em mim, em vista de todos os sinais que realizei entre eles? Deixa-me golpeá-los com pestilência e desalojá-los, e deixa-me fazer de ti uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés, porém, disse a Jeová: então os egípcios forçosamente ouvirão que tu, pelo teu poder, fizeste este povo subir do meio deles, e forçosamente o contarão aos habitantes desta terra. Ouviram que tu és Jeová no meio deste povo, tendo aparecido face a face. Tu és Jeová, e a tua nuvem está posta por cima deles, e de dia vais na frente deles na coluna de nuvem, e de noite na coluna de fogo. Se entregasses este povo à morte, como se fosse um só homem, então as nações que ouviram falar da tua fama certamente diriam: visto que Jeová não foi capaz de levar este povo à terra que lhes jurou, ele passou a matá-los no ermo. E agora, por favor, torne-se grande o teu poder, ó Jeová, assim como falaste, dizendo: Jeová, vagaroso em irar-se e abundante em benevolência, perdoando erro e transgressão, mas ele de modo algum eximirá da punição, trazendo punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração. Por favor, perdoa o erro deste povo segundo a grandeza da tua benevolência, e assim como perdoaste a este povo desde o Egito até agora. Jeová disse então: deveras perdoo segundo a tua palavra. E, por outro lado, assim como vivo, toda a terra se encherá da glória de Jeová. Mas todos os homens que têm visto a minha glória e os meus sinais que realizei no Egito e no ermo, e que ainda assim persistiram em pôr-me à prova estas 10 vezes, e não escutaram a minha voz, nunca verão a terra que jurei aos seus pais. Sim, todos os que me tratam sem respeito não a verão. Quanto a meu servo Calebe, porque se mostrou haver com ele um espírito diferente, e ele persistiu em seguir-me integralmente, certamente o levarei à terra a que ele foi, e sua descendência tomará posse dela. Sendo que os amalequitas e os cananeus moram na baixada, virai-vos amanhã e parti, a fim de marchar para o ermo,
pelo caminho do Mar Vermelho. E Jeová prosseguiu, falando a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando fará esta assembleia má tais resmungos contra mim? Ouvi os resmungos dos filhos de Israel com que resmungam contra mim. Dize-lhes: Assim como vivo é a pronunciação de Jeová, se não vos farei exatamente assim como falastes aos meus ouvidos. Neste ermo cairão os vossos cadáveres, sim, todos os vossos registrados, de todo o vosso número, da idade de 20 anos para cima, vós, os que resmungastes contra mim. Quanto a vós, não entrareis na terra a respeito da qual ergui minha mão em juramento para residir convosco, com exceção de Calebe, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nun. E vossos pequeninos, que dissestes ficariam por saque, a estes também hei de fazer entrar, e hão de conhecer a terra que rejeitastes. Mas os vossos próprios cadáveres cairão neste ermo. E vossos filhos se tornarão pastores no ermo por 40 anos, e terão de responder pelos vossos atos de fornicação, até que os vossos cadáveres cheguem ao seu fim neste ermo. Segundo o número dos dias em que espiastes o país, 40 dias, um dia por um ano. Um dia por um ano respondereis pelos vossos erros por 40 anos, pois tereis de saber o que significa eu estar aliado. Eu, Jeová, falei, se não é isto que farei a toda esta assembleia má, estes que se combinaram contra mim, neste ermo chegarão ao seu fim e ali morrerão. E os homens que Moisés enviou para espiar o país, e que, quando voltaram, começaram a fazer toda a assembleia resmungar contra ele, dando um relato mau sobre o país, sim, os homens que deram um relato mau sobre o país morrerão pelo flagelo diante de Jeová. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefuné, é que continuarão a viver dentre esses homens que foram espiar o país. Quando Moisés passou a falar estas palavras a todos os filhos de Israel, então o povo começou a prantear muito. Além disso, levantaram-se de manhã cedo e tentaram subir ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e temos de subir ao lugar que Jeová mencionou, pois pecamos. Moisés, porém, disse: Por que é que infringis a ordem de Jeová? Mas isso não será bem-sucedido. Não subais, porque Jeová não está no vosso meio, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Pois os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e haveis de cair pela espada, pois por terdes recuado de seguir a Jeová, Jeová não continuará convosco. No entanto, subiram presunçosamente ao cume do monte, mas a arca do pacto de Jeová e Moisés não se afastaram do meio do acampamento. Desceram então os amalequitas e os cananeus que moravam naquele monte e começaram a golpeá-los e foram desbaratá-los até Ormá. Capítulo 15. E Jeová falou mais a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e tens de dizer-lhes: Quando por fim entrardes na terra das vossas moradas, que vos estou dando, e tiverdes de fazer uma oferta feita por fogo a Jeová, uma oferta queimada, ou um sacrifício para cumprir um voto especial, ou voluntariamente, ou durante as vossas festividades periódicas, a fim de fazer um cheiro repousante para Jeová, dentre a manada ou dentre o rebanho, aquele que apresentar a sua oferta, terá de apresentar também a Jeová uma oferta de cereais, de flor de farinha, de 1/10 de um efa, umedecida com 1/4 de um hin de azeite. E deves ofertar vinho como oferta de bebida, o 1/4 de um hin, junto com a oferta queimada, ou para o sacrifício de cada cordeiro. Ou para um carneiro, deves fazer uma oferta de cereais de 2/10 de flor de farinha, umedecida com 1/3 de um hin de azeite. E deves apresentar vinho como oferta de bebida, 1/3 de um hin, como cheiro repousante para Jeová. Mas, caso ofertes o macho da manada como oferta queimada,
ou como sacrifício para cumprir um voto especial, ou como sacrifício de participação em comum para Jeová, tem de se apresentar também, junto com o macho da manada, uma oferta de cereais de 3/10 de flor de farinha, umedecida com meio hin de azeite. E deves apresentar vinho como oferta de bebida, meio hin, como oferta feita por fogo, de cheiro repousante para Jeová. Assim deve ser feito para cada touro, ou para cada carneiro, ou para um ovídio dentre os cordeiros, ou dentre os caprídeos. Qualquer que seja o número que ofertardes, é assim que deveis fazer para cada um segundo o número deles. Todo o natural deve ofertá-los deste modo ao apresentar uma oferta feita por fogo, de cheiro repousante para Jeová. E caso resida convosco um residente forasteiro, ou alguém que esteja no vosso meio por gerações vossas, e ele tenha de fazer uma oferta feita por fogo, de cheiro repousante para Jeová, então, assim como vós deveis fazer, ele deve fazer. Vós, os que sois a congregação, e o residente forasteiro residindo como forasteiro, tereis um só estatuto. Será um estatuto por tempo indefinido para as vossas gerações. O residente forasteiro deve mostrar ser igual a vós perante Jeová. Deve mostrar-se haver uma só lei e uma só decisão judicial para vós e para o residente forasteiro que reside convosco. E Jeová prosseguiu falando a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e tens de dizer-lhes: Quando entrardes na terra a qual vos levo, então terá de acontecer que, quando comerdes do pão da terra, deveis fazer uma contribuição a Jeová. Deveis fazer uma contribuição das primícias da vossa massa de farinha, como bolos de forma anular. Semelhante à contribuição de uma eira é que deveis contribuí-la. Algumas das primícias da vossa massa de farinha deveis dar como contribuição a Jeová nas vossas gerações. Ora, caso cometais um engano e não cumprais todos estes mandamentos que Jeová falou a Moisés, tudo o que Jeová vos ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que Jeová o ordenou e daí em diante para as vossas gerações, então tem de acontecer que, se foi cometido longe dos olhos da Assembleia, por engano, então a Assembleia inteira tem de ofertar um novilho como oferta queimada, de cheiro repousante para Jeová, bem como sua oferta de cereais e sua oferta de bebida, segundo o procedimento regular, e um cabritinho como oferta pelo pecado. E o sacerdote tem de fazer expiação por toda a Assembleia dos filhos de Israel, e tem de se lhes perdoar, porque foi engano. E eles, da sua parte, trouxeram como sua oferta uma oferta feita por fogo a Jeová, e sua oferta pelo pecado perante Jeová, pelo seu engano. E tem de ser perdoado a toda a Assembleia dos filhos de Israel e ao residente forasteiro que reside no seu meio, porque foi um engano da parte de todo o povo. E se alguma alma pecar por engano, então terá de apresentar uma cabra no seu primeiro ano como oferta pelo pecado. E o sacerdote terá de fazer expiação pela alma que cometeu um engano por pecar sem querer perante Jeová, de modo a fazer expiação por ela, e terá de se lhe perdoar. Quanto ao natural entre os filhos de Israel e o residente forasteiro que reside no seu meio, deve mostrar-se haver uma só lei para vós quanto a se fazer algo sem querer. Mas a alma que fizer algo deliberadamente, quer seja o natural, quer o residente forasteiro, falando de modo ultrajante de Jeová, neste caso, essa alma terá de ser decepada dentre seu povo. Porque desprezou a palavra de Jeová e violou seu mandamento, essa alma sem falta deve ser decepada. Seu próprio erro está sobre tal. Enquanto os filhos de Israel continuavam no ermo, acharam certa vez um homem apanhando gravetos no dia de sábado. Então os que o acharam apanhando gravetos trouxeram-no a Moisés e a Arão e a toda a Assembleia. Puseram-no então em detenção, porque não se esclarecera o que se havia de fazer com ele. Então Jeová disse a Moisés: O homem, sem falta, deve ser morto, toda a Assembleia atirando nele pedras, fora do acampamento. Concordemente,
A assembleia inteira levou-o para fora do acampamento e atirou nele pedras, de modo que morreu, assim como Jeová mandara a Moisés. E Jeová prosseguiu, dizendo a Moisés o seguinte: Fala aos filhos de Israel, e tens de dizer-lhes que têm de fazer para si franjas nas abas das suas vestes, nas suas gerações, e têm de pôr um cordel azul por cima das franjas da aba. E tem de servir-vos de franja, e tendes de vê-la e lembrar-vos de todos os mandamentos de Jeová e cumpri-los. E não deveis estar seguindo os vossos corações e os vossos olhos, os quais estáis seguindo em relações imorais. O objetivo é que vos lembreis e certamente cumprais todos os meus mandamentos, e deveras mostreis ser santos para com o vosso Deus. Eu sou Jeová, vosso Deus, que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de mostrar-me vosso Deus. Eu sou Jeová, vosso Deus.